Olá, meus irmãos, graça e paz. Passando aqui para compartilhar uma palavra de Deus ao seu coração, uma porção que edifica. E hoje eu quero falar sobre o que fazer quando não há saídas. O que fazer quando nós não encontramos saídas? Sabe, em alguns momentos da nossa vida nós passamos por cercos e parece que somos cercados de todos os lados e maneiras em áreas da nossa vida, e isso às vezes nos torna cativos, presos, e não sabemos o que fazer. Há uma história bíblica que fala exatamente sobre esse cenário. Segundo Reis, capítulo 6, versículo 24 e 25, a Bíblia fala sobre a cidade de Samaria, que estava cercado pelo rei da Síria. E o cerco foi tão intenso, de maneira que as pessoas que estavam ali estavam lutando para sobreviver, a ponto de darem um valor imenso por uma cabeça de jumento. Estavam tão desesperados para comprar fezes de pombo para se alimentar. O cerco era intenso, sem perspectiva de mudança, sem perspectiva de uma saída, sem a perspectiva de que as coisas iriam melhorar. E nesse cenário, nesse ambiente, sabe, onde a dificuldade é extrema, onde a preocupação, a ansiedade, o estresse toma conta, porque quando nós não encontramos saídas, ficamos completamente desesperados. O que fazer nesse cenário? Nesse texto ainda a gente encontra algumas verdades que podem trazer luz e sabedoria ao que nós precisamos fazer para mudar, para encontrar a saída diante de circunstâncias que aparentemente não encontramos portas de escape ou saídas, né? Então, a primeira verdade nós encontramos aqui no capítulo de número 7, quando o profeta Eliseu é consultado e ele libera uma palavra de Deus dizendo que dentro de 24 horas, amanhã, a esta hora, haverá uma porção de alimento, haverá provisão sobre Samaria. E quando ele libera essa palavra, parece algo impossível acontecer dentro daquele cenário em que eles estavam. Então a primeira verdade que nós precisamos aprender é: nós precisamos dar crédito, acreditar na palavra de Deus, acreditar na palavra liberada sobre as nossas vidas, porque sem a palavra nós não temos esperança, nós não temos expectativa, nós não conseguiremos encontrar a saída. Mas a palavra de Deus é a resposta, é a saída para aquilo que nós precisamos. Acredite na palavra, acredite na promessa, acredite nas pessoas que Deus tem colocado do seu lado para serem boca de Deus, porta-voz de boas notícias na sua vida. Deus usou a vida do profeta Eliseu, e quantas vezes nós estamos em circunstâncias tão complexas e Deus se utiliza de pessoas que estão ao nosso redor para nos dar conselhos sábios, para nos dar palavras que nos dão destinos. Então, nós precisamos entender essa verdade. A primeira coisa que nós precisamos fazer é acreditar na palavra de Deus, é dar ouvido, é permitir que essa palavra entre no nosso coração, porque Romanos capítulo 10, versículo 17 diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Quando nós permitimos que essa palavra entre no nosso coração, a fé é gerada dentro de nós. A segunda verdade que nós aprendemos nesse texto é que nós não podemos dar lugar à incredulidade. A Bíblia diz que o chefe do exército estava ali do lado quando ouve a palavra do profeta Eliseu. E quando ele ouve a palavra, ele diz: nem que os céus se abram seria possível isso acontecer. Não tem como isso acontecer, Eliseu. E sabe, aquele homem dá lugar à incredulidade. A incredulidade neutraliza o milagre na vida de quem espera. Você pode até achar que está esperando, mas a incredulidade está neutralizando o milagre na sua vida. E o que aconteceu com aquele homem foi duvidar, dar lugar à incredulidade. E a palavra de Eliseu para ele é: você vai ver, mas você não vai experimentar e você não vai conseguir desfrutar disso. Então, nós precisamos aprender a não permitir que a incredulidade tome conta do nosso coração. E foi exatamente o que aconteceu. No dia seguinte, a provisão chegou
E aquele homem ouviu falar da notícia, viu falar do milagre, mas ele foi atropelado pela multidão e não pôde experimentar o que o profeta de Deus havia liberado de provisão para aquela cidade. A terceira coisa que nós aprendemos também nesse texto é não nos conformarmos. Não é porque você está vivendo um momento tão difícil, tão complexo nesse momento, que você deve se conformar ou achar que a vida é só isso, ou acreditar que não há melhoras, não há algo melhor de Deus para a sua vida. Sabe, a Bíblia diz que nesse cenário havia 4 leprosos na porta da cidade. E eles, conversando entre eles, disseram: bom, se nós ficarmos aqui, nós vamos morrer. Se nós irmos até o arraial dos sírios, é possível que morramos também. Sabe de uma coisa? Não vamos ficar aqui, vamos até lá. A Bíblia diz que eles se levantaram e caminharam em direção ao arraial dos sírios. E sabe o que aconteceu? Os sírios começaram a ouvir um barulho de exércitos vindo em direção a eles. E quando eles ouviram isso, eles fugiram. E quando os 4 leprosos chegaram naquele lugar, viram o tamanho da provisão e o tamanho do livramento que Deus havia dado à cidade de Samaria. E eles puderam trazer a notícia de que havia provisão para todos. Quando nós não nos conformamos, nós rompemos, nós vivemos milagres. A tua decisão de se levantar, de agir e caminhar em direção àquilo que aparentemente é imprevisível, eu não tenho controle do que pode acontecer no meu futuro, mas eu sei que ficar parado não vai me ajudar em nada. Por isso, eu preciso me levantar e agir. E eu sei que à medida que eu estiver caminhando, agindo, decidindo a viver coisas novas, o meu Deus vai na minha frente, realizando milagres, realizando provisões, colocando o inimigo para correr, trazendo desespero para os nossos adversários. Então nós precisamos entender essa verdade, essas verdades compartilhadas nesse texto. A primeira coisa, você precisa acreditar na palavra de Deus. A segunda coisa, você precisa colocar a incredulidade para fora da sua vida. Não permita que a incredulidade entre no seu coração. E o terceiro aspecto é: não se conforme. Não se conforme com esse cenário que você está vivendo. Deus tem muito mais, mas Ele precisa que você se levante, tome uma decisão e comece a caminhar, acreditando, dando passos de fé, de que Deus está com você, de que o Senhor está contigo e Ele vai na tua frente para te dar vitória em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe com essa palavra, te enriqueça, te fortaleça e te faça entender que Deus tem muito mais para a sua vida, em nome de Jesus. Não se esqueça, se inscreva no nosso canal, compartilhe esse vídeo, dá um like aqui para ajudar esse vídeo a ter muito mais relevância, e o YouTube está indicando ele para que outras pessoas achem esse conteúdo e sejam abençoados em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe nesse dia, graça e paz a todos.